Olá, bom dia, tudo bem? 8h18, dia 17/8/2021. Aula com o oitavo ano B para revisão de prova, que será no sábado, dia 21/8. Bom, o nosso material hoje, nosso vídeo vai ser bem objetivo, alguns lembretes de assuntos que a gente trabalhou durante a segunda unidade. Vamos só dar uma pincelada, como disse, para poder revisar para a prova. Nós temos aí em mãos o projeto cultural. Já passei para você já faz um tempo, coloquei algumas questões. Semana passada a gente resolveu, discutiu algumas, e agora a gente vai finalizar aqui com a leitura da quinta questão. Diz assim: retirei muitas vírgulas do texto, aponte de onde foram retiradas e se muda o sentido da frase. Então a pergunta é bem objetiva aqui. A gente não vai ler todo o texto, mas só focar em algumas que a gente já localizou aqui. A gente preparou, na verdade. Na parte de recursos tem assim, eu coloquei amarelo para chamar a atenção. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Recursos materiais, cadeiras, mesas, livros, jogos educativos, lápis, papel sulfite, emborrachados, cartolina, tinta guache, tesoura, cola, etc. Você pode perceber aqui, eu vou tirar até esse amarelo, eu acho que vai ficar melhor, que temos vírgula aqui, temos vírgula aqui, temos vírgula aqui, e a gente percebe facilmente que isso aqui é uma lista. No caso aqui, recursos materiais. Cadeira, olha, teria uma vírgula aqui. Mesas, uma vírgula aqui. Livros, uma vírgula aqui. Jogos educativos, vírgula, lápis, papel sulfite. Pá. Então a pergunta foi, a questão foi, retirei muitas vírgulas do texto. Aponte de onde foram retiradas. Aqui nós já vimos algumas foram retiradas. Deixa eu só sinalizar aqui. Assim, pronto. Será que alterou muito o sentido? Será que tirar uma vírgula de um texto faz mudança de significado? Sempre. Notamos aqui que nesta relação não, porque as palavras por si só já deram aí, até pelo formato que está o texto, de uma lista. Então você conseguia perceber facilmente que é uma relação de informações. Cadeiras, mesas, livros, jogos educativos, etc. Aqui embaixo também amarelo, a avaliação será contínua. Dessa forma, ocorrerá durante todo o processo com o escopo de aprimorar as ações desenvolvidas no projeto. Deixa eu tirar mais uma vez aqui o amarelo, deixar o destaque. E você vai perceber que sem a vírgula, você vai ler também com sentido adequado. No entanto, onde é que você colocaria essa vírgula aqui? Dá um tempo para você pensar aí. Aqui, ó. A avaliação será contínua. Dessa forma, por que dessa forma? Estou me referindo aqui à informação anterior, que a avaliação será contínua. Então, assim, essa vírgula dá uma pausa entre uma oração, cadê a oração? Tenho aqui, ó, será, para outra oração, ocorrerá. Então, vírgula separa também orações. Vocês peguem o material, eu vou deixar o slide da última aula lá no Classroom, revisem e se preparem para a prova no sábado. Vão ser 2 questões de cada assunto. É importante. Quais são os assuntos, Roberlan? Deixa eu revisar aqui agora para vocês. Interpretação de texto, vírgula, palavras homônimas, ditongo e acentuação gráfica. E também mito. Então, para cada assunto aí, pelo menos 2 questões. O mito vai ser basicamente o texto, que vai ser produzido aí uma redação, uma produção textual. Mas vamos cá, tirar essa tela. E eu vou colocar
aqui, deixa eu tirar esse WhatsApp que acaba atrapalhando. Vamos colocar aqui agora interpretação textual. Deixa eu abrir aqui também a tela para a gente poder visualizar. Vamos resolver só uma questão, ser bem objetivos aqui no nosso encontro, neste vídeo, na verdade, né? Também está no Classroom, são 10 questões que já estão com gabarito para você justamente ganhar o tempo, né? Aprimorar o tempo. Ó, essa questão aqui, a 1, eu não vou aproveitar porque fala do uso das aspas. Como a gente não teve esse conteúdo, a gente pula aqui. E eu vou selecionar algumas questões deste material para a prova. Então, quem estudar por aqui já vai estar bastante atento quando estiver na prova. Aqui. Bom, eu não vou ler o texto aqui, mas vocês devem ler, pensar, analisar. Mas o primeiro foco seu numa prova é ler o enunciado. Pois é, leia o enunciado, está aí destacado. Ó. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se. Preste bem atenção que ele fala depreender. O que é depreender? Depreender é compreender, é entender, é interpretar. Então, quando eu leio primeiro o enunciado, eu já sei o que é que a prova quer me avaliar naquele momento. Ele quer avaliar a compreensão do texto acima. O texto trata de um escritor brasileiro, se você não sabe, mas aqui é José de Alencar. Fala sobre digitalização, então assim, ele já te prepara para ler o texto com bastante compreensão. Ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo, Lira Neto, ou, ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira, com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizado. Veja só que o enunciado aqui já trouxe a informação que é José de Alencar, o assunto, escritor, sobre digitalização, e o texto já te deu mais detalhes. Então, assim, ler o enunciado é o principal ponto de partida para você fazer uma boa prova. E aí você tem as opções aqui, que eu não vou ler, que você já tem acesso ao material. Olha só a letra A, o que diz, a letra B, letra C, letra D, letra E. Olha o que diz a letra E. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Você vê que o texto fala sobre isso. Mas será que a letra E tem toda a resposta em relação ao enunciado? Letra D diz assim: a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Boa essa aí, tá vendo? Letra C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Olha, ele foca aqui no Brasil imperial, na importância do autor e fala da digitalização também. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal, que é uma verdade, mas será que é a verdade que se refere ao enunciado e ao texto? Letra A. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Se a letra A estiver certa, a gente só vai compreender o texto se for digitalizado.
Vamos à resposta? Olha a letra D aqui com resposta, ó. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística da identidade nacional, justamente quando ele fala que ele praticamente inventou o Brasil, tem ali, e é o pai aí, né, o grande nome do romance romântico brasileiro, e do romance também em geral, indianista e outros mais. Então, a interpretação é importante que você siga um passo simples, específico, que é ler primeiro o enunciado. Bom, o material está cheio de questões, ó. São 10 questões, peço que vocês leiam, prestem atenção. O que envolve que assuntos que a gente não tratou? A questão 1, a questão 3, por exemplo, a 3 trata sobre o verbo haver. A gente não discutiu o verbo haver, então essa questão não vai ser aproveitada. Essa questão 4 é interessantíssima. Não concordo exatamente com a resposta, não, mas achei interessante o enunciado. Posso aproveitá-la também. Mas a gente não vai ficar aqui nessa questão, não. Vamos ver agora aqui ditongo e acentuação gráfica. Deixa eu colocar aqui uma aba e a gente vai conversando um pouquinho. Qualquer coisa é só procurar. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Aparece uma outra. Hoje o nosso bate-papo é bem breve. Como diria, brevíssimo. Ditongo. Quero ver só o conceito com vocês aqui. É só um lembrete mesmo. Aqui, pronto. Show. Que eu poderia falar, mas é melhor mostrar, né? Mostrar a guia aqui. Aparece na tela já está quase aparecendo. São 8 horas e 30 minutos do dia 17/6. Então, gente, aqui, ó. O que é um ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais. Encontros vocálicos que pertencem à mesma sílaba e são pronunciadas numa só emissão de voz. Alguns exemplos de ditongo: beijo, causa, paixão, caixa, pai. Olha a palavra pai aqui, por exemplo. Ó. Tem 3 letras e essas duas vogais não se separam, né? Pai é pai. Série, esse I e E não separa. Saudade, sal, ó, ao. Quadrado, ó, uá. Noite, noi. Lei, ó. Meu é meu. Aqui, ó. Quando as vogais ficam na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. Por que di? Di tem a ver com dois. Então, são duas vogais que ficam na mesma sílaba sempre. Saem numa só emissão de som. Aqui, ó. E são pronunciadas numa só emissão de som. De som, de voz. Beijo. Então, ei. Causa. Cal, ao. Paixão, ai. Caixa, ai. Pai, ai. Série, ie. Saudade, ao. Quadrado, quá. Perdão, uá. Noite, oi. Lei, ei. Meu, eu. Então, a gente fez uma breve revisão aqui dos ditongos. Então, palavra cujas vogais não se separam, tem apenas duas vogais, ou tem duas vogais juntas na mesma sílaba, chamamos de ditongo. Nós vamos ver aqui agora, já quase finalizando aqui nosso material, acentuação gráfica. Um assunto que a gente não trabalhou na íntegra, só
algumas dicas bem pontuais. Mas antes que eu ache aqui a tela, deixa eu falar com vocês aqui, até sem apresentação. Fiquem bem atentos ao seguinte, quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente está falando de vários assuntos, vários tópicos mesmo. Você está falando de uma palavra que precisa ter um acento gráfico. E aqui a gente está falando de acentuação gráfica, não de acentuação apenas, porque, na verdade, toda palavra é acentuada. Nem toda palavra tem acento gráfico. O que é o acento gráfico? O circunflexo, o agudo. Esses dois, então, são os mais importantes, porque os outros têm alguns questionamentos em relação a que se são ou não acentuação gráfica. Por exemplo, o tio indica apenas a nasalização. Mão, são, dão, indica apenas o que o som é nasal. Mas quando eu digo você, e, que tem um circunflexo no final, porque é uma oxítona, você percebe, então, que ali tem uma entonação diferenciada, além da nasalização. Quando se diz assim, José, é, você tem um som aberto. Um som aberto e na mesma posição de você. Como assim na mesma posição? Nós temos 3 posições básicas. A última, penúltima e antepenúltima. Aí a gente trabalha a acentuação gráfica. A gente não vai aprofundar, não. A gente quer aqui os elementos básicos para que você tenha esse entendimento da acentuação gráfica. Deixa eu pegar aqui. Palavras oxítonas. Antes de oxítono, vamos ver aqui monossílabos tônicos. É rapidinho. Aqui. Vamos ver aqui. Gente, tudo aqui é lembrete, tá bom? As aulas foram ministradas. É somente para chamado apertar parafuso. Aparecendo aí, certo? Primeiro, o que é uma palavra monossilábica? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Palavra que possui uma só sílaba. Por exemplo, as palavras cor, pá e nó. Nosso assunto é acentuação gráfica. Você vai dizer assim, mas e cor? Entre que sentido? Só para ilustrar o que é um monossílabo, ou seja, palavra com uma só sílaba. Porque nem todas são acentuadas. Mas por que cor é monossílabo tônico? Porque ela tem um significado, ela passa uma ideia, passa uma mensagem. Eu quero a cor vermelha, eu quero a cor preta. Eu quero cor. E pá e nó são acentuados por quê? A gente tem que ver aqui agora. Existem algumas letras que você tem que decorar. A, E, O. A, E, O. A, E, O. Como assim A, E, O? Aqui vamos para as tônicas que tô no nosso foco, não. A palavra bom não termina com A, nem E, nem O. Então não acentua. A palavra K termina, a palavra D termina com E. A E, aqui é a conjugação do verbo ser, ele é. Flor já não acentua. Géis, aqui termina com és, que também é outra regra de monossílabo tônico. A, E, O, EI, OI, também. Olha, a, lá, já. E a palavra mar? Mar é monossílabo, é tônico. Não acentua porque não faz parte das terminações. Aqui, ó. São acentuados monossílabos terminados em A, E, S, O, Os, eu, els,
Ei, eis, oi, ois. Olha que massa isso aqui. Merece um print, merece uma anotação, gente. Material super show de bola. E vou até colocar lá no Classroom também, porque esse aqui tá luxo. Ok. Vamos ver agora palavras oxítonas. 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 Tudo aqui muito pontual, viu, gente? As aulas foram ministradas. Eu vou selecionar desse conteúdo que estou mostrando para vocês aqui o essencial. Pelo menos 2 questões de cada, então fiquem focados nisso aí. Fiquem atentos. Fechando uma tela. Deixa. Aqui. Muita propaganda, né? Mas é isso, o que move o sistema é propaganda. Então, palavras monossílabos tônicos e agora oxítonas. E a última regra para hoje vai ser as proparoxítonas. A gente fecha com esses 3 pontos de acentuação gráfica. Monossílabos tônicos, oxítonas e proparoxítonas. Tem mais regras? Tem. A gente selecionou 3 para você ter acesso a algum conteúdo de acentuação gráfica. Quando eu falei em monossílabos tônicos, eu falei de algumas terminações. Lembra aí? A, E, O, EL, EI, OI. Então foram 6 terminações. Eu vou aproveitar essas terminações? Vou. Qual a diferença? É que agora eu tenho mais de uma sílaba. Então, você se esforçou em aprender aquelas terminações A, E, O, E, O, EL, e agora você vai ter a mesma terminação, só que com mais sílabas. Vamos para exemplos aqui, ó. Abacaxi. Última sílaba é mais forte, mas não acentuo porque não faz parte das terminações. Eu tenho que saber as terminações, senão não vai. Deixa eu diminuir aqui, tá muito... Aqui. Açaí. Ó, aqui no caso, a posição é de oxítona, mas a regra aqui é de ato. Que a gente não vai tratar sobre ato nessa prova, não. Já a palavra alguém, entra, terminada em, que também tem as expressões terminadas em em. Ali, não acentua. Aliás, ó, terminado em a. Anéis, néis, eis. Anhembi, Ayambi, 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 Ayambi. Anzol, anzóis, ó, oi. Então, quais são as terminações parecidas com monossílabos tônicos, só que algumas diferenças, tipo ei, de alguém, ninguém, e ens, de parabéns. Então, basicamente, é a mesma regra de terminações de monossílabos tônicos, porém com algumas mudanças. Então, fiquem focados. Aqui, ó, de forma bem mais prática. A, E, O, lembra? Acrescenta agora em e ens. E retoma aí ei, oi, el. Então, essas aqui, se eu colocar bem visível na tela, são as terminações para as oxítonas. A, E, O, em e ens, e, oi, el. Nós temos 3, 6, 8 terminações. Qual a diferença? Aparece o em e ens, certo? E agora a palavra tem que ter 2 sílabas ou mais. Vovô, ó, terminado em o. Café,
terminado em E. Sabiá, terminado em A. Cuidado para não confundir com sabia. Bom, meus queridos, agora, para a gente finalizar aqui nosso material de hoje, eu vou falar rapidinho sobre os mitos. Eu vou tirar essa tela aqui, exibição, preste bem atenção. Olha esse fundo aqui dessa imagem, dessa nossa aula. Esse fundo aqui, ele é elaborado, criado pelo próprio Google. No caso, Google Meet. Esse fundo, ele não existe de verdade. Não está aqui em casa. Não. Aqui atrás, eu tenho uma prateleira. No caso, um armário com livros. Bom, nosso tópico agora é mito. Mito tem a ver com textos narrativos, imaginários, fabulosos, com criações, com invenções. Então, essa imagem minha aqui, só para a gente poder fazer uma pequena ilustração, é uma imagem não real, focada no imaginário, porém a partir de uma realidade, porque um sofá, uma estante ali, uma prateleira, são coisas que existem. Porém, não nesta realidade da aula agora. Bom, e o mito é o quê? É um texto narrativo com situações fabulosas. Os mitos gregos, os mitos romanos, né? Perseu, Afrodite, Zeus, os mitos também, a caipora, Saci Pererê. Então, a mitologia ela trabalha justamente com o fabuloso, com o imaginário. Vocês terão uma das questões da prova, são 8 questões, uma questão para você interpretar um mito. Eu não vou querer produção textual agora não, que a gente vai trabalhar a produção textual com mais foco após a prova. Primeira unidade vocês fizeram a produção, nessa unidade não, né? Só as questões abertas. Mas para a prova eu quero que vocês interpretem um mito. Então leiam sobre o que é mito, analisem direitinho e se preparem. Meus queridos, então só para finalizar aqui, nós teremos quais assuntos? Aquele texto do projeto a gente já analisou. O assunto com certeza vai estar presente, porque o mito faz parte da cultura. Interpretação textual, vírgula, palavras homônimas, ditongo e acentuação gráfica. Tudo de acentuação gráfica, não. É o MOP. Monossílabo tônico, oxítonas e proparoxítonas. Pelo menos 2 questões de cada. Valeu? Saúde e paz para todos. Estudem. A prova é no sábado, dia 21. Durante toda a manhã, temos a prova das 8 às 11 horas. Mas a gente informa direitinho um pouco antes, o horário preciso, e vai ser pelo Google Forms, tá bom? Saúde e paz para todos. Valeu. Não deixe de revisar, não deixe de perguntar e entregar atividades que ainda estejam no prazo. Nós temos 4 pontos da prova, 2,5 pontos de atividades, 1,5 do teste que já foi realizado e 2 pontos da qualitativa. A qualitativa é igual a frequência, participação, entregar as atividades e justificar quando for ausente. Valeu!